Olá, eu sou a professora Ellen do Colégio Tiradentes de Vilhena, Rondônia, e a aula de hoje será sobre semântica. Semântica é a parte da gramática que tem por função estudar os vários significados que as palavras têm, dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Por esse motivo, conhecer os elementos que integram o estudo da semântica é extremamente importante para desenvolvermos a nossa capacidade de observação, análise e significação das palavras dentro de contextos completamente diferentes. Então, nós temos vários elementos que integram o estudo da semântica. Sinônimo são palavras diferentes com sentidos parecidos. Quanto mais leitura a gente tem, mais capacidade de nos comunicar com riqueza vocabular teremos. Então, por isso que é tão importante ler para a gente falar bem. Então, olha só, um exemplo de sinônimo. Este é o meu salário. Esta é a minha remuneração. Este é o meu pagamento. Esta é a minha renda. Observem que todas essas palavras em negrito, elas podem ser utilizadas no mesmo sentido comunicativo. Então, para evitarmos a repetição de uma palavra, por exemplo, numa produção textual, a gente precisa muito dos sinônimos. Então, pessoal, lembrem-se, ler é sempre enriquecedor para o nosso vocabulário. Olha lá, este é o meu emprego. Este é o meu trabalho, este é o meu ofício, este é o meu labor. Ó, todas essas palavras com sinônimo de emprego, tá? A comida é nutritiva, a comida é saudável. Então, palavras diferentes, tá? Com o mesmo sentido. Aí nós vamos para o antônimo, que são palavras que apresentam sentidos opostos. Quantas vezes na hora de escrever um texto, a gente não fica com a dúvida danada em qual palavra a gente poderia utilizar em oposição àquilo que a gente disse, né? Então, olha lá, isso são antônimos. Então, o antônimo de aprovar é desaprovar, de alguém conveniente é inconveniente, de algo flexível, inflexível. Quem é social no seu antônimo, antissocial. O que é favorável é desfavorável. O que é acessível, inacessível. Denotação. A denotação é o uso da palavra com seu sentido real, sentido do dicionário. Então, se eu digo, vamos construir um muro de pedras, essa pedra tem sentido verdadeiro. O domador conseguiu prender a fera. Então, essa fera aqui com sentido de animal selvagem. Agora, quando eu uso a conotação é o sentido figurado, tá? É um sentido criado para um determinado contexto. Então, quando eu digo você tem um coração de pedra, esse pedra aqui já está significando não aquela pedra no seu sentido denotativo, mas por ter um coração duro, fechado. Meu pai é uma fera, no sentido de ser bravo e não um animal selvagem. Minha vida é um mar de tristeza, significando que tem muita tristeza na minha vida e não um mar, tá? Elemento natural. Aí nós vamos para dois conceitos importantes também, que se chamam hiperônimo e hipônimo. Aqui acontece todas as vezes que a gente quer abranger ou delimitar o sentido de algo. Então, olha um exemplo de hiperônimo que tem a função de dar um sentido mais abrangente para as coisas. Quando eu digo gosto de animais, observe que é um sentido abrangente, porque eu não estou citando quais são esses animais. Então, quando eu digo assim, gosto de gato, cachorro, papagaio, periquito, então o que eu tenho? Eu tenho um hipônimo, porque eu estou especificando, delimitando quais são os animais que eu gosto. Então, isso é um hipônimo. Então, hiperônimo, sentido abrangente, hipônimo, sentido delimitado, específico. Vou ao mercado comprar carne, mas é abrangente, porque eu não especifiquei qual é a carne que eu quero. Vou ao mercado comprar filé, picanha, alcatra. Ambiguidade. Ambiguidade é a propriedade que uma palavra
palavra tem de apresentar dois sentidos dentro de uma frase. É importante que a gente saiba que a ambiguidade, ela pode ser um problema de escrita ou a ambiguidade pode ser intencional quando se trata de um texto literário. Então aqui nós temos o exemplo. O aluno disse ao professor que era carioca. Por que isso é uma frase ambígua? Porque a gente não sabe dizer quem é o carioca, se é o aluno ou se é o professor. Então existe um problema de escrita nessa frase. Olha lá, a mãe de Ana entrou com seu carro na garagem. A gente não sabe dizer se o carro é da Ana ou se é da mãe da Ana. Então existe um problema também de ambiguidade. Por quê? Porque a frase tem dois sentidos possíveis, tá? Então isso é um erro de escrita. Agora, no terceiro exemplo, nós temos: respeite os meus cabelos brancos. Isso daqui é o trecho de uma música de um cantor chamado, de um cantor e compositor chamado Chico César, que na verdade traz aqui pra gente uma frase ambígua para nos fazer refletir. Respeite os meus cabelos brancos, no sentido de dizer para as pessoas mais jovens respeitar os seus cabelos brancos, ou será que aqui, antes desse brancos, não deveria ter uma vírgula para dizer respeite os meus cabelos brancos, ou seja, pessoas brancas, respeite os meus cabelos, né? Isso daqui no caso dos negros pedindo respeito aos brancos. Então, ambiguidade, possibilidade de dois sentidos dentro de uma frase. Intertextualidade é a capacidade que um texto tem de fazer referência a outros textos. Então, é intertextual todas as vezes que eu tenho um texto feito com base em outro texto. Então, as paródias são ótimos exemplos de intertextualidade, tá? Filmes, é muito comum ter filmes que fazem referência a filmes passados, né? Aquele filme Todo Mundo em Pânico, que sempre faz referência a outros filmes, é uma sátira, uma brincadeira, né? As frases, quem espera sempre alcança, né? É o ditado popular, quem espera nunca alcança. Então, nesse caso aqui, a intertextualidade, tá? Dando um outro sentido a uma frase popular. Os homônimos e os parônimos. Homônimos são palavras que são idênticas, e essa identidade pode ser na escrita ou na sonoridade, ou pode ser tanto na escrita como na sonoridade ao mesmo tempo. Então, quando eu digo subir o morro, morro, nesse sentido, é morro de elemento natural, montanha. Morro de medo de escuro. Então, esse morro aqui, pessoal, ele passa a ter um outro sentido, sentido de morte. Estou com sede. Então, observe que aqui, sede, no sentido de vontade de beber água. Esta é a sede. Sede no sentido de local. Então, observem, pessoal, que quando eu digo subir o morro e morro de medo, eu tenho homônimos que são idênticos, tanto na forma de pronunciar quanto na forma de escrever, certo? Então, são homônimos perfeitos. Agora, quando eu tenho estou com sede e quando eu digo esta é a sede, observem que são homônimos homógrafos, porque só se escreve de forma idêntica, mas quando a gente pronuncia é diferente, sede e sede, tá? Então, homônimos, palavras que são idênticas, ou na escrita, ou na sonoridade, ou na escrita e na sonoridade ao mesmo tempo. Parônimos, palavras parecidas, tá? Parecidas na escrita. Então, este é o comprimento do cabelo. Comprimento no sentido de extensão. O seu comprimento foi frio, no sentido de saudação. No Brasil, o tráfico de entorpecentes é proibido. Tráfico, venda ilegal. No feriado, o tráfego será intenso. Então, o tráfego no sentido de movimentação. Parônimos, palavras parecidas na escrita, tá? Mas, claro, com significados diferentes. Polissemia. Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Então, quando eu digo gosto de manga,
Eu tenho manga no sentido de fruta. Ele manga do amigo. Esse manga aqui é do verbo mangar, que significa tirar sarro de alguém, muito utilizado no Nordeste. A manga da camisa está suja, ou parte da vestimenta. A vela está acesa. Então, vela, objeto utilizado para iluminar. A mãe vela o sono da filha, vela no sentido de cuidado. O barco, a vela afundou. A vela no sentido de instrumento utilizado para mover o barco. E para finalizar, a coesão e a coerência. É importante que a gente saiba a diferença desses dois conceitos também, tá? Para melhorar o nosso entendimento e a nossa produção textual. Então, olha lá, coesão é a correta conexão entre as palavras dentro do texto. Então, pessoal, a coesão está no plano das palavras. É quando eu conecto adequadamente uma palavra a outra dentro do meu texto. Então, quando eu tenho Paulo estuda, Paulo trabalha, eu até entendo o sentido dessa frase, mas observem que a minha frase não está conectada adequadamente. Então, o correto seria Paulo estuda e trabalha, certo? Olha o E dando a coesão, a conexão entre uma palavra e outra. Não quer sair, entretanto, está cansada. Olha só, o entretanto também é um problema de coesão, porque o entretanto é uma conjunção adversativa. Então, o mais adequado no contexto dessa frase seria uma conjunção explicativa. Não quer sair, pois está cansada. Não quer sair porque está cansada. Então, coesão está no plano das palavras. E a coerência está no plano das ideias. Então, aquilo que eu escrevo tem que ter lógica para quem está lendo. Olha lá, vou para o Nordeste, pois adoro frio. Observem que essa frase ela está perfeitamente conectada. Acontece que tem um problema aí no entendimento dessa frase, no plano das ideias, porque eu sei que não tem lógica essa frase. Porque eu sei que no Nordeste faz calor e não frio. Então, aqui é um problema de falta de coerência. Vou para o Nordeste, pois adoro praia e calor, né? Então, pessoal, nesse caso aqui, a minha frase teria coerência. Ok? Então, coesão no plano das palavras, conexão entre as palavras e coerência no plano das ideias. O sentido, o que eu escrevo tem que ter sentido para quem está lendo. E aí, só uma questão aqui do Enem que trabalha essa questão dos elementos semânticos para vocês observarem como que o Enem vai cobrar esse conteúdo. Ele vai pedir para que você conceitue cada um desses elementos semânticos? Não. Ele vai querer ver a sua capacidade de interpretação desses elementos semânticos dentro de um contexto maior. Então, aqui a gente tem uma frase que diz assim, uma charge que diz assim, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a gente vê rede social com sentido da rede, né, de computadores, a internet, e aí nós temos aqui uma rede compartilhada. Então, nós temos, conhecer aspectos semânticos é fundamental para a interpretação de textos no Enem. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre, gente, aqui a uma ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Não, o que está sendo analisado são os dois aspectos da palavra rede social. B, é uma polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. C, é uma homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E é um antônimo para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então, pessoal, pelo que a gente pode perceber, a alternativa B é a que preenche corretamente. Então, B recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ok? Como vimos,
Os elementos que integram o estudo da semântica vão desenvolver a nossa capacidade de análise e interpretação das palavras dentro dos mais diversos contextos. Saibam que hoje a capacidade interpretativa é uma das maiores dificuldades que os nossos alunos têm quando se deparam com textos diferenciados. O Enem se baseia muito em conceitos relativos à semântica, portanto, fiquem atentos e desenvolvam sua capacidade interpretativa. Eu espero ter ajudado e lembrem-se que só o conhecimento liberta. Até a próxima!